A paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Deixar para os irmãos aqui em João 12, 29, amém? E vai dizer: ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Meus irmãos, aqui vai mostrar a sensibilidade de alguns. Uns escutaram como um mero trovão ou um poderoso trovão. Outros diziam-lhe: um anjo lhe falou. Outros interpretaram a voz como se fosse a voz de um anjo. Outros como um trovão. Mas todos escutaram algo do céu. E ambos tiveram a experiência de escutar a voz de Deus. Saber que Deus se manifestou, sim, era um sinal divino, sim, era um sinal divino, sim. Todos ali escutaram bem claro a voz de Deus. Já outros estavam mais distraídos e escutaram como se fosse um trovão, ou seja, nem todos estavam sensíveis à voz de Deus. Os irmãos, aqueles que escutaram e que interpretaram como um sinal divino, afirmaram que um anjo lhe tinha falado. Meus irmãos, eles chegaram a essa conclusão por quê? Porque a lei foi dada a Moisés, meus irmãos, por intermédio de anjos, ou seja, Moisés também não escutou a voz de Deus diretamente. Os anjos estavam, meus irmãos, fazendo como se fosse uma mediação entre o Eterno e Deus. Mas sim, no Monte Sinai tinha uma manifestação divina, sim. Os 10 mandamentos, meus irmãos, que estavam ali escritos na lei, estavam escritos como assim diz o Senhor. Ou seja, meus irmãos, os anjos estavam fazendo mediação entre Moisés e o Eterno. Eles deram os mandamentos ao Senhor não, a Moisés. Eles deram os mandamentos a Moisés. Já ia falar o Senhor de novo, desculpa, tá? Eles deram os mandamentos a Moisés e o que a gente tem nos 10 mandamentos são: assim diz o Senhor teu Deus, farás assim, assim, assim. Mas não está dito porque é o próprio Deus falando, mas é o que está escrito lá. Ou seja, Moisés recebeu os mandamentos através dos anjos. Ou seja, meus irmãos, são seres de outras ordens de coisas que deram os mandamentos a Moisés, meus irmãos, mas vindos do Senhor, porque estava escrito: assim diz o Senhor teu Deus, não matarás, não farás isso. Estou falando desse tipo, meus irmãos, para vocês entenderem que aqui eles escutaram a voz, mas sentiram que foi um anjo lhe falando, meus irmãos, porque nem todos tinham a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, nem todos estavam preparados para ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, Deus, quando falava com Moisés, falava só com ele, mas quando ele subiu lá no Monte Sinai, meus irmãos, para receber os mandamentos, teve uma mediação, meus irmãos, porque o Senhor é todo-poderoso. Ele é muito poder nele, meus irmãos. E Moisés estava em carne e sangue, ou seja, a matéria de Moisés não ia suportar, meus irmãos, receber os mandamentos de Deus diretamente. Por isso que teve um intermédio, meus irmãos. Ou seja, aqui também aconteceu isso. Parte do povo não ia suportar, meus irmãos, ouvir a voz diretamente, como Jesus ouviu, como o adversário também que estava lá ouviu. Eles são seres espirituais. O Messias estava em carne e sangue, mas ainda é o Messias, meus irmãos. O Messias ainda é o filho dele, é o filho de Deus. Esses conseguiram escutar claramente
a voz de Deus ecoando. O Messias escutou e ele vai falar sobre essa voz. E o outro também escutou e se arrepiou da ponta da cabeça até as asas. Ele se arrepiou inteiro, meus irmãos, porque ele estava lá também, ele é um ser espiritual. E essa voz é uma voz espiritual. Mas alguns, meus irmãos, dos homens da multidão, eles não puderam ouvir por bem deles, meus irmãos. É como se eles tivessem a audição bloqueada para isso, para que eles não se atemorizassem, meus irmãos, porque é muito poder vindo de Deus, meus irmãos. A voz de Deus em si é muito poder. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.